Amém. Vamos estar de pé nesse instante, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12, versículo de número 2. Que toda honra, toda glória seja dada ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nesta noite, neste lugar. Amém? Quem achou Romanos capítulo 12, versículo 2, diga: eu vou morar no céu. Quem não achou, diga: eu também vou, pastor, só que ainda não achei na minha Bíblia aqui. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: se você não tem Bíblia, nós disponibilizamos aqui atrás para que você possa estar acompanhando no telão, e diz o seguinte: e não vos conformeis com este, mas transformai-vos pela renovação do vosso, para que experimenteis qual seja a Vamos de novo, e que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Coloca essa Bíblia no banco por um instante. Pega na mão dessa pessoa bonita que está do seu lado, abençoada por Deus, chamada por Deus para coisas grandes. Eu quero te pedir que nesse momento você aperte de leve a mão dela e ore por ela nesse momento. Senhor, nós estamos aqui nesta noite, neste lugar. Tu conhece cada coração, Tu conhece cada vida, Tu conhece cada pessoa que adentrou neste lugar. Cada um que precisa ouvir a Sua voz, cada um que precisa receber de Ti, Senhor, algo grande, algo transformador, algo que mude a sua mente, que mude o seu coração, para que possa entender, Senhor, qual é a Sua verdadeira vontade para com as nossas vidas, ó Pai. Sei, Senhor, que tem pessoas aqui, Senhor, que estão passando por momentos difíceis, de tribulação, de tristeza. Senhor, eu sei que Tu nos acompanha em cada momento desse, Senhor. Quero orar nesse instante também pela vida do André, Senhor, que perdeu o seu pai nesta madrugada, mas sei que Tu estás com ele, Senhor, lá onde quer que ele esteja, e sei também, tenho certeza, Pai, que o pai dele está contigo aí em cima, aguardando aquele dia. Abençoa cada vida presente, abençoa cada coração, é o que nós pedimos a Deus em nome de Jesus. Amém. Antes de você assentar, dá um glória a Deus pentecostal. Esse está pentecostal, pode assentar. Todos têm esse informativo amarelo, ou alguns têm branco. Todos têm informativo. Quem não ganhou o informativo, levanta a mão aí bem alto. Quero que os obreiros rapidamente distribuam para quem não ganhou o informativo. São várias pessoas dentro da igreja. Na parte de trás desse informativo, você pode acompanhar a mensagem que nós estaremos ministrando nessa noite, alguns tópicos da mensagem. É uma continuação da série, assim como o pastor Niro já tem comentado, mencionado. Nós estamos pregando em uma série, esse é o terceiro dia sobre a vida de José. Mas pastor, eu perdi os outros dias, então eu vou embora. Não, fica aí, acompanha a mensagem, porque Deus tem uma mensagem específica para hoje, para a sua vida. E depois você pode, na sua casa, acompanhar as outras mensagens e aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Se alguém ainda não recebeu, levanta a mão aí, rapidinho, para que os diáconos possam marcar você e te entregar um papel. Se você é da casa, tem alguém do seu lado sem, dá para ele aí, amém? Louvado seja Deus. Nós temos sido abençoados por Deus de entender e compreender que existe um tempo para todas as coisas. E é interessante observar que José, que não tinha a Bíblia Sagrada que nós temos, nem o Antigo Testamento, nem Eclesiastes sobre os tempos, não tinha. Ele precisava entender isso em Deus. Nós sabemos a história, nós já falamos aqui, que ele foi... Tá bom o som aí? É só eu que não estou me ouvindo então, né? Todo mundo me ouvindo? Aleluia. E nós entendemos que José, aquele menino que foi muito amado por seu pai, que ganhou uma capa muito bonita do seu pai, que teve essa capa tirada pelos seus irmãos, rasgada, ensanguentada em sangue de um animal, para provar e mostrar de uma forma falsa de que ele tinha morrido, agora é vendido a um grupo de mercadores. E nós paramos exatamente aqui no domingo passado. E é interessante nós observarmos que talvez o primeiro dia da vida de José, em direção à terra do sonho dele, é talvez um empurrão
E você olha para mim e fala assim: como, pastor, um empurrão? Lembre-se que ele foi vendido como escravo, e como escravo ele está talvez acorrentado. A palavra do Senhor diz isso em Salmos, que ele estava acorrentado aos outros presos, e ao andar naquele deserto talvez causticante, forte, com sol forte, com muito calor, ele tinha que acompanhar todos aqueles outros escravos. Talvez ele olhasse para o céu e ele dissesse: Deus, mas tu me desses sonhos, tu me desses tantas coisas boas e grandes, e eu não consigo entender, por que é que eu estou passando por isso? Por que é que eu estou vivendo isto? E o primeiro tópico que eu coloquei para vocês ali é: será que os seus sonhos foram verdadeiramente de Deus? Você já se pegou alguma vez pensando sobre isso? Você já se pegou algum momento da sua vida pensando: será que o que eu tenho sonhado, será que o que eu tenho buscado é Deus que colocou no meu coração? Ou será que é alguma coisa da minha mente? Ou será que é alguma coisa do meu coração? Será que é alguma coisa que eu inventei? Será que é alguma coisa que não está de acordo? Por que eu estou tentando tanto viver o que Deus tem para mim e às vezes não dá certo? Às vezes eu passo por circunstâncias e situações a qual eu não consigo entender por que é que não está dando certo. E esta talvez seja a pergunta, porque a última lembrança familiar que José tem talvez seja dos seus irmãos tirando ele do poço. Talvez seja os seus irmãos dizendo para ele: olha, tchau, tchau, Zé. O nome dele era José. Tchau, tchau, Zé. Vai com os seus sonhos. Talvez debochando do que ele vivia e do que ele passava. Mas uma coisa, ele tinha certeza. E com o caminhar daqueles dias e com o caminhar daquele momento, ele começa a viver mais essa certeza, que ele estava nas mãos de Deus. E aí você diz para mim: pastor, como é que ele sabe disso se ele não tinha Bíblia? Porque o avô dele, o bisavô dele e o pai dele foram homens que andaram com Deus. Foram homens que entenderam andar com Deus e passaram isso para os seus filhos, para os seus netos, para as gerações futuras. E é tão interessante observar isso, porque nós vamos perceber isso só lá na frente, mas nós podemos crer que através da Bíblia Sagrada e através do próprio Salmos que eu comentei, que Deus estava programando de uma forma tão intensa, que aquele jovem, aquele pequeno jovem, no meio da areia do deserto, talvez andando em direção ao Egito, ele pode sim colocar no seu coração aquela esperança, talvez uma música, uma canção, talvez uma palavra, ou talvez recitar algumas coisas que o seu pai tinha ensinado para si mesmo, para dentro de si ele entender e compreender que Deus estava com ele, e que os sonhos deles estavam de pé. Por que é que você está falando, meu pastor, isso? Sabe por quê? Porque muitas vezes, e em muitos momentos, você não vai ter ninguém do seu lado para dizer que o seu sonho vai acontecer. Muitas vezes, nem as pessoas que você pensa ser mais próximas de você vão estar do seu lado para dizer vai dar certo. E é nessa hora que você precisa lembrar do seu histórico, que você precisa lembrar da sua história, que você precisa lembrar de você. É nessa hora que você precisa lembrar que Deus te chamou para coisas grandes. É nessa hora que você precisa lembrar que Deus fez promessas para você e que não importa o deserto que você viva, não importa a circunstância que você esteja vivendo, Deus está olhando em você. E talvez as pessoas olhem para você e digam: não, você é um simples escravo, você é o último dos últimos, você não é ninguém. E Deus está olhando para você dizendo assim: olha, através desse deserto eu te levo a algum lugar em que eu vou te mostrar que eu sou o Senhor, Deus da sua vida, e eu posso fazer tudo por você. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por que crente de verdade não se desespera? Sabe por que crente de verdade não entra, não rasga roupa, não sai gritando pela rua? Sabe por quê? Porque quando você tem certeza de que Deus está com você, essa certeza vem carregada de algo muito maior, que se chama a paz de Cristo, que excede todo o entendimento humano. Vou repetir para você: é aquela paz que você não consegue entender, é aquela paz que, quando você passa por uma circunstância seja mais difícil, e a primeira coisa que você lembra, seja um acidente de carro, seja uma dificuldade, e a primeira coisa que você se lembra de parar e dizer: graças a Deus, eu ainda estou aqui. O que é que você está falando, pastor? Eu estou falando que essa paz é a que mora dentro de você.
Você não entendeu? Eu estou falando que essa paz é aquela que mora dentro de você. E por que eu sei disso? Porque um dia você levantou a mão e disse: Senhor, mora dentro de mim, vem morar dentro de mim. E Ele começou a morar dentro de você e trouxe com Ele a paz, a esperança, a alegria, o amor. Ele trouxe com Ele todas as características de um verdadeiro cristão. E é por isso que, quando a gente olha para essa história desse jovem, a gente consegue entender uma coisa tão profunda. Por quê, pastor? No decorrer dessa história a gente vai perceber que ele não se abate. No decorrer dessa história a gente vai perceber que ele continua de cabeça em pé. Sabe por que isso? Porque nada pode ferir uma pessoa que entrega a sua vontade totalmente para Jesus. Vou explicar isso para você. Quando você crê que tudo está na mão de Deus, pode vir um terremoto sobre você. Pastor, mas o que é que você está pregando? Eu estou pregando um nível superior aqui nessa noite. Sabe por quê? Porque a minha esperança, a sua esperança não está nessa terra. E a gente tem que dizer como Paulo: olha, a morte não tem valor nenhum para mim. Se morrer é o quê? É ganho. Isso que Paulo diz. Por que, pastor, que você pode dizer isso? Porque eu sei que a minha esperança não está nessa terra. A minha esperança não está nessas coisas terrenas. A minha esperança está lá em cima com Cristo Jesus. E é esse José que a gente acompanha. É esse José que está andando naquele deserto. É esse José que está vivendo todas essas coisas. E a Bíblia diz que ele chega no Egito. Agora imagina comigo José chegando no Egito. Um jovem que viveu no campo, morou no campo, vivia em tendas, morava em tendas. De repente ele entra numa cidade, ou está próximo de uma cidade, e ele olha para o lado e vê uma pirâmide. Ele olha para o outro e ele vê hieroglíficos. Ele olha para o outro e ele vê uns navios de papiros. Aquilo tudo é um mundo novo para ele. Aquilo tudo é uma coisa de outro mundo para ele. Aquilo tudo é novidade. E sabe quando você se encontra com novidade? A primeira coisa que você tende a fazer é você se diminuir, não é verdade? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus te levar para perto daquilo que Ele tem para você, vai ser novidade para você. Mas mesmo que você esteja numa posição que parece ser o último do último do último, a última circunstância, Deus está com você. Deixa eu te dar uma notícia aqui que parece que você precisa entender em Cristo. Eu não vejo José entrando naquela cidade assim, ó, de cabeça baixa. Não. Eu não vejo José entrando naquele lugar para baixo, não. A Bíblia diz que ele é escolhido por Potifar. Agora entenda comigo, era sim um lugar em que os escravos ficaram todos posicionados, e o Potifar passava e escolhia: eu quero esse, eu quero esse, eu quero aquele, eu quero aquele. E tinha alguma coisa de diferente naquele rapaz. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você enfrenta o sobrenatural, ou quando você enfrenta aquilo que você não conhece, ou quando você enfrenta alguma coisa que é nova para você, não abaixa a cabeça. Sabe por quê? Porque quem está te levando lá é Cristo. Mesmo que você não entenda, é Cristo que está te levando lá. E sabe o que acontece com aquele jovem chamado José? Ele está lá de cabeça erguida, e sabe quem passa na frente? Deus é bom demais. O chefe da guarda, o que talvez tinha um dos castelos mais bonitos daquela região. E ele olha para José, e a Bíblia diz que ele escolhe José. E qualquer um de nós pensaria ali naquela circunstância que você estava na pior de todas as situações. Ele não falava egípcio, ele não lia egípcio, ele não sabia de nada dos costumes, ele não entendia nada daquilo que ele estava prestes a enfrentar. Mas ele entendia que Deus estava guiando ele. E como é que eu sei disso, pastor? Como é que eu consigo saber isso? Por uma palavra que está em Gênesis, no capítulo 39. Se você quiser abrir a sua Bíblia comigo, Gênesis, no capítulo 39, primeiro livro da Bíblia.
depois você deixa aberto nessa passagem, que nós vamos ler vários versículos daqui hoje. Todos acharam? Versículo 2. Põe para mim, Mariana, se puder, rapidamente, eu esqueci de te avisar. Gênesis capítulo 39, versículo 2. Diz assim: alguém pode ler bem alto para mim? E o Senhor... E o Senhor... E o Senhor... E o Senhor estava com José. Aí você olha para mim e fala assim: pastor, como assim? Como assim, pastor? Só tem um jeito de alguém escolher você: quando Deus está com você. Só tem um jeito de você ser bem sucedido nos seus sonhos, em aquilo que Deus colocou no seu coração: quando Deus está com você. Agora eu queria fazer uma parada, sabe por quê? Porque só tem um jeito de Deus estar com você. Sabe qual é? É quando você pede para Ele estar com você. A Bíblia diz isso, a Bíblia diz que Deus não invade o coração de ninguém, a Bíblia diz que Deus não força a entrada na vida de ninguém, não. Deus está sempre ali, esperando você dizer: entra aqui. Então vamos voltar a essa verdade. A Bíblia está dizendo aqui: e o Senhor estava com... É uma verdade. O Senhor estava com José. Ele só estava com José porque José pediu para que ele estivesse com ele, senão ele não estaria. Essa é a palavra de Deus, essa é a verdade prática da Bíblia. Agora, o que me chama a atenção não é essa primeira parte, porque essa é prática, você também está com Deus, Deus está com você. Agora, o que me chama a atenção é a segunda parte. Olha o que diz a segunda parte: e foi varão próspero. E aí a gente tem que dar uma parada aqui. Espera aí, pastor, como assim? Espera aí, pensa comigo um pouquinho. Eu sou escravo, eu não tenho casa, eu não tenho nada, eu não tenho nem salário. Ele não tinha salário, ele era escravo. Como é que eu posso ser próspero sem ter nada disso? Vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta: como é que você pode ser próspero? Como? Como, pastor? No entanto, a Bíblia diz que ele era próspero. E aí a gente começa a pensar em algumas coisas. E a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: a prosperidade do Senhor da sua vida não tem muito a ver com as finanças, não. Cutuca a pessoa que está do seu lado e diz assim: isso é uma verdade. Porque você pode ser milionário e não ter paz. Você pode ser milionário e você não conseguir dormir. Você pode ter tudo que o dinheiro pode comprar, mas você não é próspero. Pastor, por que você está falando sobre isso nessa noite? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus tocou meu coração de uma forma tão tremenda quando eu estava estudando essa palavra. Porque a prosperidade do Senhor, ela é uma coisa que... Você sabia que ela é transmissível? É uma graça tão grande que a bênção alcança as pessoas que estão do seu lado. E você vai dizer assim: pastor, você está falando uma besteira. Não. Olha o versículo 3. Vendo, pois, o Senhor que o seu senhor, isto é, Potifar, que o Senhor estava com ele, e que tudo que o Senhor fazia prosperava em suas mãos.
achou graça. Sabe por quê? Porque quando a gente percebe que alguém do nosso lado tem algo diferente de Deus, nós precisamos entender que Deus se agraciou dele. Agora, qual é o segredo disso tudo aqui? É que você foi chamado para viver isso na sua vida. Eu queria que você parasse um pouquinho e entendesse isso aqui. Deus chamou você para ser um José, sonhador e próspero. Deus chamou você para viver todas as maravilhas que Ele tem para você, mas você precisa entender que para chegar lá, você precisa convidar Jesus para entrar na sua vida, tocar o seu ser, mudar o seu ser, e você precisa viver de acordo com a vontade dEle. Como assim, pastor? A primeira coisa que você precisa entender é que José era escravo. O corpo dele era escravo, mas a mente dele não estava escrava. O que é que você está falando, pastor? Tem pessoas que ainda estão escravizadas por tantas coisas, seja por palavras, seja por ofensas, seja por calúnias, seja por que for, seja por um olhar errado que alguém deu para você e você ficou escravizado naquilo porque você acha que aquela pessoa não gosta de você, seja por tudo isso, e você não consegue viver tudo aquilo que Deus tem para você, porque você só fica olhando para o seu passado. E quando eu estava estudando essa passagem na minha casa, eu me lembrei de uma história, e eu creio que José foi inspiração para essa moça. Alguém já ouviu falar de Corrie ten Boom? Corrie ten Boom era uma adolescente na Holanda, quando estourou a Segunda Guerra Mundial, 1940. E ela não era judia, ela era uma cristã convertida, crente em Cristo Jesus. Mas quando ela viu os nazistas começarem a chegar e perseguirem os judeus, ela, o pai dela, a família dela, eles começaram a fazer o quê? Esconder os judeus embaixo da casa dela. Em uma oportunidade eles tinham mais de 200 judeus escondidos no porão da casa deles. E é interessante observar que essa menina, ela começou a viver aquilo tão bem, e ela fazia aquilo tão bem, que ela foi considerada pelos judeus o anjo dos judeus na Holanda. E a história nos conta que ela desenvolveu aquilo, e ela ia e buscava os tickets de alimentação 3, 4, 5 vezes por dia, mudando a roupa, fazendo disfarce. Para quê? Para que ela pudesse, porque era racionada a comida, para que ela pudesse alimentar mais pessoas. E uma alimentação para um fazia para 4, e às vezes ela ficava sem comer e a família ficava sem comer. Até que um dia uma pessoa dedurou eles. Eles foram pegados todos, levados para um campo de concentração, mesmo não sendo judeus. O pai foi morto 10 dias depois. Alguns meses depois a sua irmã morreu também, e sobrou sua mãe, sua irmã, só sobrou a Corrie. E você poderia pensar e dizer assim: essa menina poderia ter todas as raivas do mundo, ela podia ter todos os rancores do mundo, poderia ter todos os pesares do mundo, ela poderia no seu coração odiar a todos, mas tinha uma coisa nela que era diferente. Sabe o que ela tinha dentro dela? O Cristo que você também tem dentro de você. E a história conta que ela, mesmo passando por tudo isso, ela falava de Jesus para os guardas, ela falava de Jesus para as pessoas dentro da cadeia, em todo lugar que estava. E em 1945 veio, os campos de concentrações foram desfeitos, e ela estava sozinha no mundo. E agora? Eu sou uma jovem ainda. E em vez dela parar por ali, ela se torna uma missionária, pregadora do Evangelho, e sai pelo mundo pregando a palavra de Deus. Ela transformou o pior no melhor que ela podia fazer. Eu vejo exatamente esse José aqui. Eu vejo esse José que é escravizado, esse José que tem dificuldades, que tem tantos problemas, esse José que é uma personalidade ímpar, a ponto de que talvez as pessoas gostassem de pelo menos ficar um pouquinho perto dele. Por quê? Porque palavras boas e doces saem da boca dele. Você está aqui numa série de sonhos. Deixa eu te dizer uma coisa: para você chegar no lugar dos seus sonhos, aonde quer que você chegue, você precisa entender que a sua boca tem que abençoar e não amaldiçoar. A sua boca tem que abençoar.
A sua boca tem que sair palavras doces, amáveis, afáveis. Você tem que parar de viver se reclamando e se colocando para baixo e entender que Cristo está te levando cada vez mais para perto dele, para viver o que ele tem de melhor para você. E quantas vezes eu consigo entender que Deus começou aqui, nesse momento, a prosperar a vida de José. Olha o versículo 5. E aconteceu que desde que puseram sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, olha o que a palavra diz: o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Sabe o que é isso? Deixa eu te dizer uma coisa, eu falei agora há pouco, vou repetir. A bênção do Senhor é contagiosa. Você crê agora? Aonde você estiver, Deus vai abençoar o local de trabalho, Deus vai abençoar as estruturas, Deus vai abençoar as pessoas. Se você for fiel a Deus, a bênção que está sobre a sua vida vai passar para as outras pessoas. E é por isso que você não vai entender muitas vezes porque é que as pessoas vão tanto perto de você, tanto querem ouvir de você, porque Deus está abençoando quem está próximo de você. Cutuca essa pessoa que está do seu lado e diga: ainda bem que você está do meu lado, hein? Ainda bem que está do meu lado. E você pode dizer para mim assim: pastor, mas isso não tem prova bíblica? Tem. Vocês esqueceram que Paulo salvou 256 pessoas porque simplesmente ele estava naquele barco que ia afundar? Ele estava no barco, o barco não afundou por quê? Porque Paulo estava lá. É isso a Bíblia diz. Deixa eu te dizer uma coisa: o barco que você está não vai afundar. O barco que você está não vai afundar porque você está lá e você é abençoado. E tudo que você tocar vai ser abençoado, creia nisso. Eu quero um pouco mais a fundo nisso aqui. Quantos homens que estão aqui nessa noite que não conseguem entender que você só está sendo próspero porque talvez a sua mulher nunca deixou de orar por você? Quantos filhos que estão aqui nessa noite talvez não consigam entender que você só está aqui hoje, você só está de pé hoje porque a sua mãe nunca desistiu de orar por você? Quantos relacionamentos ainda estão de pé porque Deus não, alguém estava lá sempre clamando a Deus por você? Eu me lembro do testemunho da minha mãe. Os filhos saíram cedo de casa. Eu tinha 15 anos quando fui morar sozinho. E a única coisa que ela acalentava no coração era assim: Deus, é a tua promessa. Tu falou que se eu fizesse a sua obra, tu cuidava dos meus. Nenhum dos filhos dela se perdeu. São todos pastores hoje, abençoados por Deus. O que é que você está pregando, pastor? Estou dizendo para você que é hora de você entender isso em Deus. É hora de você profetizar na vida dos seus filhos, na vida das suas filhas, e crer que Deus está trabalhando por você, naquilo que você tem clamado. Pastor, mas meu marido, a minha esposa, os meus filhos não estão aqui ainda. Olha só, a Bíblia diz que a oração sem cessar, a oração incessante, a oração com fé, ela pode fazer milagres, ela pode transformar vidas, ela pode tocar aquela pessoa que está lá longe. Esse é o Deus que eu creio, esse é o Deus que eu acredito, e esse é o Deus que você precisa acreditar. Se Ele está do seu lado, Paulo diz isso. Mesmo que o marido ou a esposa não seja crente, o seu leito é abençoado. Paulo diz isso por quê? Porque ele diz: porque você é abençoado. Sabe o que eu chamo disso? De efeito José. Que é isso, pastor? Quando você entrar na sua escola, no seu trabalho, no seu lugar, no seu ambiente, na sua casa, você entra de cabeça erguida e você crê que está sobre você uma unção diferente e que vai abençoar aquele lugar e que vai abençoar aquelas vidas e que ninguém que estiver próximo de você vai perecer porque Cristo está com você. Você precisa acreditar nisso. Agora, você já pensou? Se num dia daqueles em que José está lá cuidando das coisas,
ele resolvesse dar uma escapadinha? Eu quero falar com você sobre isso. Pastor, mas isso não está na Bíblia. Não, mas eu estou conjecturando. Imagine se José, já tenho liberdade, não tem mais ninguém me vigiando, ele já me colocou sobre tudo, agora eu sou chefe aqui, eu mando em todo mundo. A hora que ele der uma bobeira, eu casco o pé fora. Vou embora para minha terra, vou embora para minha casa, vou embora para os meus parentes, vou embora para lá. Imagine comigo, vamos fazer um trabalho aqui. Ele talvez tivesse chegado na sua terra, talvez tivesse tido a oportunidade de voltar lá para as tendas, para as cabras. Talvez todo mundo ia receber de volta, ia ter um problema com os irmãos, até esclarecer para o pai que os irmãos tinham feito aquilo com ele. E talvez tivesse uma vida, talvez fosse feliz para sempre. Talvez. O que teria acontecido se ele tivesse feito isso? Não teria havido tempo nenhum no calabouço que ele foi, não teria nenhuma interpretação de sonhos, nem para o mordomo, nem para o padeiro, nem para Faraó, não teria sido promovido como senhor do Egito, não teria reservas de trigo para a fome, não teria nada de diferente lá. Talvez não houvesse êxodo, talvez não houvesse a conquista da terra de Canaã. A história seria totalmente diferente. Só que ainda teria os 7 anos de fome. E não só eles pereceriam, mas como o Egito pereceria. O que é que você está falando, pastor? Estou te chamando a atenção para uma coisa bem simples. Se Deus deu um projeto para você, seja ele espiritual, seja ele financeiro, seja o que for, Deus está com você. Agora você não pode, só porque em um momento, em uma circunstância está tudo bem, achar que você pode cair fora se Deus não deixou você cair fora. Se esse não é o projeto de Deus para a sua vida. Por quê? Porque você estará abortando planos que Deus tem lá na frente para você. E por que é que você está pregando isso, pastor? Porque nessa noite eu venho como homem de Deus para a sua vida dizer uma coisa importante. Muitas pessoas aqui já abortaram projetos de Deus, ou já empurraram por muito tempo aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E Deus vem aqui nessa noite dizer para você: eu tenho em você uma grande estima, e eu preciso de você para uma grande obra. Chegou a hora de levantar e dizer: estou aqui, Senhor, eu posso, eu quero, eu vou, eu acredito que Tu estarás comigo, mesmo que eu tenha que passar pelo Egito. Pastor, o que é que você está pregando? Eu estou dizendo para você nessa noite que o Senhor te chamou para uma grande obra. Esse momento, essa circunstância que você está vivendo agora é passageiro perto daquilo que Deus tem para você. Pastor, mas eu já estou avançado em idade. Deixa eu dizer uma coisa: Deus usou Abraão. Quando ele tinha 75 ele chamou, quando ele tinha 90 teve um filho, quando ele tinha 120 ainda estava fazendo as coisas para Deus. Moisés da mesma forma, 80 foi para fora e voltou para tirar o povo do Egito. Andou mais 40 anos liderando. Não existe idade limite para Deus, e Deus está te dizendo nessa noite: eu te chamei, eu te escolhi, eu te levanto, eu te esforço, eu te ajudo, eu sou o Senhor da sua vida. Pastor, mas por que você está falando isso? Porque o Senhor colocou no meu coração que tem pessoas aqui, que pegaram o seu talento, cavocaram um poço bem fundo, colocaram lá dentro, pisaram em cima e disseram: eu não vou mais fazer nada. E Deus está dizendo para você: chegou a hora de fazer alguma coisa. Chegou a hora de desenterrar o talento que Deus deu para você e fazer alguma coisa. Sabe por que muita gente está morrendo, definhando, perdendo? Porque não entende que Deus, quando Deus te escolhe, Deus te escolhe. E aí você não entende por que é que as coisas muitas vezes não dão certo na direção que você tomou, porque Deus está dizendo assim: olha, não é esse lado, é para este lado. Deus está dizendo isso para você nessa noite. Não está no meu texto ali, mas está no que o Espírito Santo de Deus está colocando no meu coração para você nessa noite. Eu creio que Deus te trouxe aqui nessa noite para que você entenda isso de uma maneira tão importante na sua vida. Deus tem propósito na sua vida. Os sonhos que Deus deu para você não vão morrer. Ninguém pode sepultar, seja irmão, seja amigo, seja quem for, seja qualquer pessoa que levantar, ninguém vai colocar você para baixo. Eu queria que você fosse profeta agora. Eu queria que você fosse profeta. Eu queria que você reafirmasse isso para a pessoa que está do seu lado.
Diga para ela: olha, os sonhos de Deus não vão morrer na sua vida. Diga: os sonhos de Deus não vão morrer na sua vida. O Espírito Santo de Deus me fala de uma pessoa aqui nessa igreja que disse para Deus nessa semana que não faria mais, que não iria adiante mais. Eu não vou te apontar, eu não estou olhando nem para ninguém, mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. É Ele que te sustenta, é Ele que é a tua destra, é Ele que te toma nas suas mãos. Para que você saiba que era você olhou para o espelho e você começou a chorar, dizer: eu não acredito que eu estou passando por isso, eu não acredito. Deus está dizendo para você: Ele está com você, mesmo quando você não sente que Ele está lá. Deus está dizendo para você que Ele está ao seu lado, te guardando, te amparando. Deus está dizendo para você que é só um pouquinho de tempo, e Ele vai fazer a obra por completo, porque Ele é Senhor absoluto da sua vida. Se você crê, agradece ao Senhor por isso. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Continuando na mensagem, a tentação veio de onde ele menos esperava. Ele está lá trabalhando, e aí tem um problema, sabe por quê? Porque quando você se destaca, tem um problema. Os olhos se voltam para você. E a José tinha um problema bom. O problema bom dele é que ele tinha puxado a mãe dele, Raquel. E ele era bonito, ele era formoso, e a Bíblia diz isso. E a Bíblia diz isso. E José era formoso de aparência e formoso de vista, à vista. E aconteceu que depois dessas coisas, a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que há nessa casa, ou o que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não ele lhe dando os ouvidos para se deitar e estar com ela. Parar aqui, porque eu quero te frisar uma coisa aqui. Você imagina aquela mulher que devia ser bonita também, cercando esse jovem todo dia. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você tem um sonho em Deus, você tem um projeto em Deus, e o diabo percebe que você está em direção ao projeto de Deus na sua vida, ele sempre vai apresentar para você algumas bandejas. E eu estou falando uma coisa bem aberta. Eu sei que tem adolescentes aqui, mas eu vou falar uma coisa bem aberta. É a oportunidade de se sair com mulheres, com homens, porque hoje não existe mais essa coisa só de mulher. Mulher também sai com homens. É a oportunidade de fazer o que Deus não quer que você faça. É a oportunidade de tirar você do trilho, daquilo que Deus colocou para você fazer. É a oportunidade de tirar você da direção que Deus chamou você para viver. E o diabo vai vir contra você. E deixa eu te dizer uma coisa: essas tentações vêm de onde você menos espera. Menos espera. Imagine José. Bom, ela é bonita, ninguém vai saber mesmo. Se eu me deitar com ela, eu sou igual ao meu patrão. Tudo que ele tem eu já peguei daí. E é interessante que, se fosse qualquer pessoa nesse mundo normal, eu não sei o que teria passado na cabeça dele. Eu sou escravo, eu estou aqui mesmo, eu vou morrer aqui mesmo. Mas José era diferente.
Sabe por que José era diferente? Deixa eu te dizer uma coisa. José era diferente porque existia dentro dele alguma coisa muito maior, muito maior. Existia dentro dele alguma coisa que clamava por algo superior àquilo que ele estava vivendo. Existia dentro dele uma chama do sonho que ele tinha vivido, que ele tinha tido, das coisas que ele tinha sonhado para a vida dele. Existia dentro dele algo muito maior e muito melhor, que ele estava esperando por isso. Deixa eu te dizer uma coisa: as tentações vão vir sobre você, as tentações vão vir sobre a sua vida. E eu vou falar de outra área também, talvez seja financeira. Talvez no trabalho que você está, alguém diga: olha, vamos subornar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer desse jeito, o jeitinho brasileiro. Talvez seja em outras áreas da sua vida que você nem imagina, e Deus está dizendo para você nessa noite: olha, não tem jeitinho comigo, ou você faz da maneira que você tem que fazer correta, ou eu não estou mais contigo. E o que é que você está pregando, pastor? Eu estou pregando uma coisa que você vai aprender hoje, uma coisa bem simples. O que é que eu faço, pastor, quando a tentação vir? Você faz uma coisa que Timóteo mandou fazer, que os outros também mandaram fazer, e sabe o que é? Quando a tentação bater na sua frente, de frente com você, você não acha que você é o super-homem, não, que você é o super-crente, que você vai resistir, não. A Bíblia falou que você tem que fazer uma coisa bem simples: dá no pé. Como assim, pastor? Coloca para mim lá: foge também das paixões da... O que é que você está dizendo, pastor? Quando você percebe, vem cá, irmão Elias, quando você percebe que a tentação está vindo ali, e você olha de canto de olho, pode vir, você dá no pé. Como assim, pastor? Corre, 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 não tenta ser mais forte, corre. Entendeu? Calma, acabou, agora vou suar. Obrigado. Pastor, o que é que você está dizendo? Nunca nós somos fortes o suficiente para enfrentar as tentações. E você precisa gravar isso na sua mente. Você nunca vai ser forte o suficiente para enfrentar as situações de tentações que o diabo coloca sobre você, porque o diabo não coloca coisa ruim, não, o diabo não coloca coisa pouca, não, o diabo vai tentar te derrubar com a arma mais forte que ele tem. E o que é que você está pregando, pastor? Eu estou pregando que a hora que você perceber, irmão, olha, não para, corre, corre, foge, dá no pé. Foi exatamente isso que José fez. Um dia ele está lá, e aí ela faz o seguinte: manda todos os funcionários saírem da casa, talvez coloca lá o baby doll mais bonito dela, a roupa mais bonita, e ela diz o seguinte, e ela espera, e quando ela espera ele entrar, ele é pego de surpresa. E a Bíblia diz que quando ele é pego de surpresa, ela tenta talvez agarrar ele dá no pé. E quando ele dá no pé, ela faz o quê? Agarra nas vestes dele, e vai embora. Ela fica com a túnica dele, com o manto dele. Você parou para pensar que é a segunda vez que José perde a túnica dele? Na primeira os irmãos tomam, agora a mulher toma. E nas duas vezes, a túnica dele é usada como falso testemunho de algo que ele não fez, que não aconteceu com ele, falsa evidência. O que é que você está falando, pastor? Deixa eu te dizer uma coisa que dói em mim profundamente ter que dizer isso, mas eu quero que você esteja preparado. Quando você se posiciona para dizer: Senhor, eu quero que faça em mim segundo a sua vontade, e se você se posiciona para dizer: seus sonhos serão realizados em mim, sabe o que vai acontecer? Vai levantar falso testemunho contra você. Vão levantar circunstâncias para te acusar, para te colocar para baixo. Vão levantar pessoas para dizer que você não pode, que não dá. Vão levantar circunstâncias, situações para dizer: não tem jeito. Deixa eu te dar um conselho de Deus: foge. Não confronta, não briga,
não bate boca, não tenta se defender. A Bíblia diz que a nossa defesa não é nós, não é nós que fazemos. A Bíblia diz que a nossa briga, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é nas potestades celestiais. É lá que está a nossa batalha. E deixa eu te dizer uma coisa, é lá que nós vamos ganhar. E como é que eu faço, pastor? De uma maneira bem simples e bem direta. Só tem um jeito de você ganhar uma batalha quando parece que está tudo perdido. E eu vou demonstrar para você. Você faz exatamente isso aqui, ó. Você se rende. Mas você não se rende para o problema. Você não se rende para a tentação. Você se rende para aquele que é vivo, aquele que está sobre todas as coisas. Você se rende para Deus e diz: Deus, a Ti eu me rendo, e eu sei que Tu és o meu juiz, e eu sei que todas as coisas estão nas Suas mãos, e eu sei que a vitória vem de Ti. Glória a Deus. Mas a luta foi pesada, a hora foi embora, eu não vou ter tempo para terminar essa mensagem, e ela vai mais semana que vem. Mas eu queria que você observasse uma coisa. A Bíblia diz que ele é jogado no calabouço, mas a Bíblia também diz uma coisa. Põe para mim, Mariana, o último texto. A Bíblia também diz que, não, mais para frente, Mariana, mais um, aqui, ó. Olha o que a Bíblia diz: e não sobreveio senão humana, mas vocês estão fracos, vamos ficar de pé. Olha o que a Bíblia diz, está no seu cartão aí, se você não conseguir ver, está no seu último texto do cartão. Olha o que diz: não sobreveio, ou não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. O que mais? Antes, como a tentação dará também o meio de saída, para que possais. Deixa eu te dizer uma coisa, e eu quero que você preste atenção aqui. Para chegar no teu sonho, para chegar no processo de viver o que Deus tem de melhor para você, você vai passar por circunstâncias difíceis, você vai passar por situações que parecem que tudo está perdido, mas você vai passar por situações que está tudo bem, e a tentação também vem. E nessas situações você tem que entender que ainda não é chegado, porque o que não é de Deus não perdura. O que mais, pastor? Você precisa entender, compreender que Jesus te chamou para vencer essas tentações. Pode subir, Jairo. Jesus disse assim: eis que estou convosco. Eis que estou convosco. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga: olha, eu não estou com você todo dia, mas Jesus está. Diga para ela assim: eu não estou com você todos os minutos, mas Jesus não te larga nem um segundo sequer. Ele te ama, Ele sabe quem você é, Ele tem te amparado, Ele tem te ajudado, e Ele vai estar com você aonde quer que você esteja. Pastor, o que é que você está dizendo? Eu estou dizendo que mesmo na casa de Potifar, mesmo onde quer que você esteja, a mão do Senhor está sobre a sua vida, a mão do Senhor está sobre a sua casa, a mão do Senhor está sobre você. Eu queria que você curvasse a sua cabeça por um instante.